Olá pessoal, aqui é Felipe Fonseca com mais uma dica de MuseScore. Nessa dica, eu gostaria de falar um pouco sobre textos que a gente adiciona na partitura. Esse vídeo ele é meio inspirado em uma das dúvidas, né, que o pessoal escreveu para mim, que nesse caso foi do Michael Angelus. Ele perguntou, né, é possível mudar a cor do texto? E isso tipo, é ridiculamente simples, tá? Basicamente, você vai clicar no texto e vir aqui, ó, elemento, cor, né, no inspetor, e você coloca a cor que você quiser. Por um vermelho aqui, ó. Pronto, mudei a cor do texto, tá? Bem simples. Inclusive, acho que você pode fazer isso em qualquer coisa. Por um azul aqui, ó, na forma de compasso, na clave. Por um verde, na forma de compasso. Então, isso assim, eu adoro isso no MuseScore. Se você quiser fazer coisas um pouco mais coloridas, né? Você consegue facilmente, como você viu aqui, tá? O Finale, por exemplo, não dá, impossível. Bom, então inspirado nessa pergunta, como vocês viram, né, uma coisa muito simples, eu vou meio que explorar textos no MuseScore. Como vocês sabem, eu não uso o MuseScore no meu dia a dia, então tem muita coisa que eu não sei. E uma dessas coisas é como usar textos no MuseScore, né? Quais são realmente todas as possibilidades de texto no MuseScore. Então, vamos começar aqui na paleta. Na paleta nós temos esses textos, né? Então, texto de pauta, expressão, alterar instrumento, alterar tipo de pauta, nem sei o que é isso, marca de ensaio, indicação de swing, texto de sistema, pizzicato, arco, que é técnica, né? Com surdina, open, devia, enfim, as traduções aqui que eu acho que não precisava ter, ou ter de outro jeito. Ah, alguns desses textos são importantíssimos, tá? Então, quais seriam esses textos importantíssimos que eu falei? Nós temos esse aqui, ó, o texto de pauta, ok? E o texto de sistema. O que isso significa? Eu vou adicionar aqui mais um instrumento, por uma flauta aqui, ok? Então, temos um piano fictício, né? Deixa eu pôr duas flautas, vai. E tirar esse piano ridículo daqui, ok? Então, temos aqui duas flautas, vou tirar isso aqui também. É, Quando eu adiciono um texto de pauta, este é um texto que ele só é válido para aquela pauta que você está adicionando ele. Como assim? Então vamos pôr esse texto aqui, ó, no segundo compasso, ok? Texto de pauta, deixa assim mesmo, texto de pauta. Então esse texto ele é válido somente para esse instrumento, ok? E então se por acaso, né, você está usando uma grade e você quer que na parte só apareça para esse instrumento, você vai usar texto de pauta, né? E para mostrar assim no que isso reflete, a gente vai criar aqui as partes. Então a gente vai vir, eu acho, aqui, é isso mesmo, arquivo, partes, clico aqui, eu vou todas as partes, ele gera aqui as partes para mim, né, e dá um OK, e ele gerou a parte de flauta 1 e flauta 2. Quando eu vim na flauta 1, repara que eu tenho aqui ó, o texto de pauta. Quando eu vim na flauta 2, eu não tenho texto nenhum, tá? Então essa é a diferença de texto de pauta. Ele só vale para a pauta, no caso essa pauta aqui, que eu adicionei ele, tá bom? E aí, para valer para todas as pautas, eu vou ter o texto de sistema. Então ele vale para todo o sistema. Contudo, deixa eu ver se consigo adicionar aqui, consegui. Contudo, ele só vai aparecer em cima do sistema, no topo ali, tá? Então, eu adicionei esse texto de sistema, ele está valendo para a flauta 1 e para a flauta 2, mas ele está sendo mostrado apenas no topo aqui do meu pentagrama, né, do meu sistema. E aí, se eu for nas partes agora, ó, na flauta 1 eu tenho aqui o texto de sistema, tá? E na flauta 2 eu também tenho o texto de sistema. Então, na hora que você for adicionar esses textos, você tem que pensar: eu quero um texto que apareça apenas para um instrumento, ou eu quero um texto que apareça para todos os instrumentos. Quais seriam os casos de texto que aparecem para todos os instrumentos? Pode ser, por exemplo, uma indicação de andamento, né? Um ralentando, um acelerando, né? Esse tipo de coisa. Ele é um texto de sistema, que para o maestro ali, o maestro não precisa ver esse texto em cada linha. Ele vê no topo, né, da grade,
Mas os instrumentos, cada um precisa ter a sua indicação. E o texto de pauta? Ah, eu quero uma indicação para flauta de tocar, né, alguma indicação de expressividade específica para aquele instrumento naquele momento. Então você adiciona esse texto de pauta e às vezes você pode adicionar em mais de um instrumento, mas você quer que seja específico para aqueles instrumentos, né? Então se é uma orquestra em que a trompa e a viola vão fazer uma coisa que tem esse texto, você lógico vai adicionar para a trompa e para a viola. Na grade vai aparecer esse texto para os dois instrumentos, mas ele não precisa aparecer para todos os outros, né? Então essa é a diferença entre esses dois tipos de texto, tá? Então, só lembrando, quando você for adicionar esses tipos de texto, pense bem se de que maneira você quer que apareça na parte, se quer que apareça para o instrumento ou não, tá? Bom, vamos continuar aqui. Temos esse texto aqui de expressão que eu acho que ele se comporta. Se eu achar aqui o. Pronto. Ele se comporta como o texto de pauta, tá? Ele vai valer só para flauta 1, né? A expressão está aqui, mas flauta 2 não tem. Contudo, como vocês viram, ele apareceu embaixo. Então, eu acho que o padrão dele é aparecer embaixo. E ele está em itálico. É, Se o texto tem uma fonte regular, que nem esses aqui, texto de pauta, texto de sistema. Se ele tem uma fonte itálica, que nem essa aqui, ou se tem uma fonte negrito, isso faz diferença, tá? Então você tem que saber qual tipo de fonte que você vai usar. Então, normalmente, por exemplo, para indicação de tempo de andamento, você vai adicionar um texto de fonte negrito. Para expressividade, um texto itálico, né, e assim por diante. Eu não vou falar aqui todas as coisas porque eu não sei de cabeça também. O ideal é você ir nos livros, né, e dar uma olhada nisso, ou até mesmo pegando edições de editoras importantes aí para você dar uma olhada como que eles colocam, tá bom? Isso, lógico, não é uma regra que tem que seguir à risca, né? Não que tem que seguir à risca, mas que o povo segue à risca, principalmente se você pegar partituras mais antigas, mas já existe uma convenção, tá, para esses textos, porque a prática foi nos mostrando que é melhor você escrever de um jeito ou de outro, ok? Bom, então, expressividade está aqui. Aí, eu adicionei o texto, né? Eu só arrastei. Eu posso arrastar, que nem eu fiz nos outros ali. Aqui eu estou tentando conseguir. Ah, já sei, fazer assim, ó. Eu posso só arrastar. No caso, eu larguei aqui na pausa para ele conseguir aparecer, senão ele não aparecia. Outra coisa que eu posso fazer eu seleciono a pausa, clico duas vezes no texto, ele é adicionado aqui, tá? Outra coisa agora, eu quero editar. Então eu adicionei, ele veio com esse texto padrão aqui. Eu vou clicar duas vezes e agora ele está editável. Aí eu posso vir aqui e colocar o texto que eu queria, tá bom? É bem simples, né? Você editar e tudo mais. E aí, na hora que você clica duas vezes, ele abre essas opções a mais aqui, tá? Se por acaso no seu não abrir, talvez você tenha que vir em alguma opção aqui para mostrar. Mas eu não estou vendo agora essa opção. Se tem alguma opção a mais, tá? Barra de ferramentas. Não estou vendo se tem alguma opção a mais aqui, mas se por acaso não mostrar, talvez tenha que ativar alguma coisa aí. Bom, nessa parte aqui que apareceu, eu tenho outras configurações. Então eu posso vir aqui, ó, nesse primeiro botão, se você deixar o mouse, ele vai falar o que é. Inserir caracteres especiais. Clicando aqui, abre uma outra janela, que abriu fora da tela aqui, com símbolos, tá? Aqui tem símbolos comuns, inclusive tem as notas, tem algumas claves, etc. E tem algumas letras mesmo, né? Mas se você vir em símbolos musicais, aí você vai ter um monte de símbolos, tá? E tem aqui de acordo com a organização deles. Então, por exemplo, tem um que eu gosto às vezes de usar junto com texto, porque ele fica um pouco mais alinhado. É fingering. Não, não, é não. Putz, eu achei agora. Deixa eu achar aqui. Ah, figured bass. Isso. Tá vendo que ele tem aqui, ó, o bemol, o B quadro, sustenido. Às vezes eu uso esses símbolos aqui para ficar alinhado com o texto.
Mas enfim, vocês podem dar uma pesquisada, tem muitos símbolos mesmo, de música, né? Tem aqui, o que que é isso? Nem sei o que é isso aqui, mas tem vários símbolos que você pode usar. Enfim, só para adicionar, só para vocês verem, eu vou adicionar um aqui. Vou adicionar aqui, ó, percussão. Cliquei duas vezes, tá? E aí ele adicionou aqui. Acho que nem precisava clicar duas vezes, uma vez já adicionava. Tá? Então é bem simples adicionar símbolos também. Já tem aqui o botãozinho. Aí eu posso deixar negrito, né? Então eu seleciono o texto, negrito. Eu posso deixar itálico, ou tiro, sublinhado. Isso aqui é subscrito, é como se fosse, não sei como que fala, mas é o subscrito mesmo, né? A letrinha menor. Então eu podia fazer, por exemplo, A, isso aqui subscrito, tá vendo? E também o sobrescrito, né? Aquele prof de professor lá que tem o ozinho ou o azinho de professora. é, você usa, você altera usando essas opções. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Você também pode mudar a fonte. Aí as fontes que tem aqui dependem do que você tem instalado no seu computador, claro, né? É, enfim, fonte e o tamanho, né, da fonte. Você pode alterar aqui também. Minha recomendação é nunca você mexer nessas opções para você definir uma coisa que você quer que apareça sempre. Então, vamos supor que eu quero que meu texto que fala sobre expressividade seja sempre do tamanho 9, itálico, mas a fonte Times New Roman ou alguma coisa assim. Aqui não é o lugar ideal para você alterar isso, tá? Por quê? Porque aqui você está alterando localmente, eu estou alterando apenas este texto. Se eu adicionar um novo texto de expressão em outro lugar, ele vai adicionar com as configurações anteriores, ou seja, eu vou ter que de novo mexer tudo que eu mexi nesse primeiro aqui para ficar igual. Então tem um lugar que você pode mexer para ficar igual globalmente, ou seja, toda vez que você adicionar já vai estar do jeito que você quer. Bom, o que mais nós temos aqui de texto? Nós temos também no inspetor, ó, a cor, que nem eu tinha mostrado antes. Eu posso deixar visível ou invisível. Às vezes, sei lá, se você quer deixar uma anotação, mas você não quer que essa anotação apareça na impressão, você pode esconder, né? E aí, se você quiser que apareça, no meu caso aqui, eu tirei essa opção, ó, elementos invisíveis. Então ele aparece aqui. Você pode deixar um comentário, alguma coisa para você lembrar depois para fazer, tá? É, localização automática. Isso aqui é o seguinte. Imagina que eu tenho agora uma nota que ela é lá em cima. Olha o que acontece com o texto. Ele vai seguindo a nota. Se eu tiro a localização automática, o texto agora não segue mais a nota. Entendeu? Ele deixa a nota se chocar com ele. Né? Vou adicionar aqui uma nota agora. Ó. E vou descer. Então, tá vendo que ele está linkado com o pentagrama, ele está de acordo com o pentagrama. Se agora eu mudar e colocar a localização automática, ele vai mudar a posição de acordo com as notas que estão aparecendo ou os outros símbolos que vão ter aí, e ele não vai se chocar com esses símbolos. Isso é muito legal para evitar partitura feia, né, com uma coisa em cima da outra, tá? Aí eu tenho mais algumas opções aqui. Então, distância mínima. Eu posso mudar também o deslocamento dele. Então, apesar desse texto estar, entre aspas, ancorado aqui no primeiro tempo, como eu mudei o deslocamento, ele veio mais para frente, né? Posso mudar o deslocamento vertical. E isso aqui é o seguinte. Vamos supor que você tem vários textos. E aí, eu posso ter um texto com uma borda, né, em volta dele. E aí eu quero ter um outro texto com uma outra borda e que tem uma outra cor. Só que eu quero que a cor verde esteja em cima da cor azul. Então você pode mudar esse número para alterar a ordem do que vem primeiro, né? E aí, quanto maior o número, eu imagino, mais na frente vai estar, tá bom? Eu nunca usei isso aqui, eu acho que pode ser útil em alguns casos, mas é uma funcionalidade interessante, mas não é assim muito útil, tá? Aquelas configurações que a gente viu aqui embaixo, nós temos aqui também, né, a fonte,
o tamanho do texto, e aí tem outras configurações. Então, por exemplo, se eu coloco o texto aqui embaixo, então agora eu tenho aqui uma quebra de linha, né? Eu acho que eu posso aumentar a distância entre as linhas aqui, tá? É, posso mudar negrito, itálico, a gente já viu isso em outro lugar. Eu tenho também fala, o alinhamento, né? Então aqui eu estou alinhando ele à esquerda, então repara que os As estão alinhados à esquerda. Agora estou alinhado no centro. Então provavelmente com esse deslocamento que eu fiz aqui, deixa eu ver se tem como tirar. Voltar para o zero. Ó, agora ele está aqui, né? Então ele está alinhado aqui e ele também agora alinhou à direita. É, isso aqui é importante, ó, essa opção, seguir tamanho de pauta. Por quê? Porque imagina que numa grade orquestral eu vou ter pautas bem pequenas. O tamanho da pauta no total, dependendo da quantidade de instrumentos, pode ser até de 3 milímetros, tá? Que é bem pequenininho, mas para uma parte orquestral, tranquilo, dá para ler, você não fica lendo nota por nota, né? Contudo, numa parte instrumental do músico da estante da orquestra, o mínimo é 7 milímetros, tá? É uma pauta grande. Só que, se você deixar um texto que ele tem um tamanho, vamos supor, você fez lá a grade orquestral, na parte do maestro, e o texto estava legal, ficou bom com o tamanho 10. Beleza, você deixou lá, ficou pronto, beleza. Quando você gerou a parte, esse mesmo texto ele vai estar com esse mesmo tamanho 10. Só que para o músico lá na estante, como o pentagrama é muito maior, o texto vai parecer muito pequeno, entendeu? Então, se você deixa essa opção marcada, o que acontece? Ele vai, o texto, né, ele vai aumentar e diminuir proporcionalmente ao quanto você aumenta e diminui o pentagrama, tá? Vamos ver se eu consigo dar um exemplo aqui, ó. Eu vou deixar esse pentagrama, esse texto, aliás, tamanho 10, né, que é o que está aqui já. E agora eu vou aumentar o tamanho da pauta. Tá? Então eu vou por bem grandão, ó. Tá vendo que tá bem grandão aqui? Se der um ok, é o que vai acontecer. Né? O texto não parece que ele mudou muito, certo? Agora eu vou voltar. Cadê? Tá aqui. E vou tirar essa opção. Ok? Então, agora se eu não estou falando besteira, o que, que vai acontecer é, eu vou aumentar bastante aqui e o texto vai ficar bem pequenininho. Vamos ver. Olha lá. Então ele ficou pequeno em relação ao pentagrama. Não sei se deu para entender, tá? E aí isso existe é, uma utilidade para cada uma dessas opções. Quando você está trabalhando com textos de pauta, textos de sistema, esses textos que vêm aqui junto com a música, é útil você seguir o tamanho de pauta. Quando o texto é título, autor, o copyright, esses textos eles não deveriam mudar de acordo com o tamanho do pentagrama. Então, você nesse caso, você tira essa opção. Inclusive, ó, por padrão, ele já vem sem, entendeu? Então, quando você vai trabalhar com texto, você tem que ter essa noção. Se ele está ligado à música, né, indicação, esse tipo de coisa, seleciona essa opção aqui de seguir. Se ele é aqueles textos que vem no papel, de título, etc., você tira, tá? Bom, algumas opções a mais. Deixa eu resetar aqui as coisas. Esse botãozinho aqui é para resetar os valores que você alterou, né? Inclusive a expressão, reparem que ele transformou em texto de pauta, né? Mas isso eu não queria que ele mudasse. Pronto. Aí, o que eu estava vendo aqui? Ah, tá. Esse alinhamento aqui, ó. Tá vendo que tem esses tracinhos aqui? É onde que vai alinhar o texto. Então agora o texto está tipo ancorado, né, tá vendo que ele está embaixo do ponto aqui? E aqui ele vai estar em cima do ponto, ó. Aqui ele vai estar no meio do ponto, né? O ponto apareceu ali no meio. E esse aqui, não sei qual a diferença. Ali é a base do texto, a ponto de referência. Ali é a borda inferior do texto. Ah, tá. Então tem diferença se é borda ou se é base. Aí repara que o ponto está embaixo do A, ou seja, está embaixo do texto ali inicial.
Então aqui ele alinha com a parte de baixo da linha, aqui ele alinha com todo o grupo de texto, tá? Bom, para uma outra coisa isso pode ser útil, né, essa diferenciação aqui, mas acho que os padrão, assim, o que vem de padrão já no programa vai resolver os nossos problemas. Moldura, eu posso adicionar uma moldura, como eu falei, um retângulo, um círculo, posso mudar a cor da borda, é, posso aumentar a espessura da borda, posso aumentar a margem, aumentar o raio, o que é isso? Ah, dos cantos é assim, ó. Vou pegar aqui um retângulo. Aumentando o raio dos cantos, ele vai ficando arredondado, né? Fica mais fácil ver se eu diminuir isso aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pôr uns 50, ó. E é isso, né? A moldura, tirar. E aí, aquilo que eu falei de você não editar especificamente um texto, mas tentar editar ele globalmente, é por causa disso aqui, ó. O estilo, tá? Então, se eu seleciono aqui, ó, eu tenho vários estilos já prontos que vem com o MuseScore, tá? Então, se eu quiser pegar o estilo de expressão, eu venho aqui, expressão, e pronto, ele está no estilo de expressão. Só para dizer, para vocês verem o que eu estou querendo dizer, ó. Isso aqui é o estilo de pauta, ou seja, não tem estilo nenhum, né? Aí se eu venho aqui e mudo para expressão, ele já deixa itálico e tal, e tudo mais, entendeu? Outra coisa que eu posso alterar é a posição, se ele vai ficar acima ou abaixo, tá? Do pentagrama, no caso. E beleza, eu imagino que essas aqui são as opções principais de textos, tá? E vocês vão poder alterar qualquer texto no MuseScore. O que vocês teriam que mexer a mais para vocês poderem definir esse padrão que eu falei para vocês é o seguinte: nós temos aqui no formatar estilo, se eu não me engano aqui embaixo, estilos de texto. Aí ó, nós temos aqueles estilos. Aí eu posso configurar os estilos que já existem do jeito que eu quiser. Ah, então eu quero que o meu título esteja outra fonte, outro tamanho, eu posso mudar tudo aqui. E são aquelas mesmas opções que a gente viu ali no inspetor, tá vendo? Eu acho que não muda nada, na verdade. São exatamente as mesmas opções. Subtítulo, e tem vários aqui. Texto de cabeçalho, texto de rodapé, os números do compasso, né? Aquele texto que vem naquele compasso, mais de um compasso, que ele mostra ali o número de compassos de pausa. A marcação de ensaio também, posso editar. Tô vendo que ele vem já com um retângulo, né? E aí eu tenho esse daqui, ó, usuário 1, usuário 2, eu posso configurar os meus próprios textos que eu quiser, né? Se eu quiser definir, sei lá, por exemplo, tem o dedilhado aqui, eu quero falar dedilhado 2. Então tem dois tipos de dedilhado, que tem textos de estilos diferentes, eu posso vir aqui e editar, acho que eu posso até mudar. Posso até mudar o texto. Dedilhado 2, tá vendo? Aí eu configuro do jeito que eu quero aqui, dou um OK, aí eu posso vir aqui, ó, dedilhado 2, o texto vai ficar como eu quero, tá? É, é bem simples isso, né? Então, só reforçando, se você quer fazer um estilo global, ou seja, que ele sempre fique igual, você vai nesse lugar que eu falei. Formatar, estilo, estilos de texto e muda aqui onde você quer, que toda vez que você adicionar, vai vir com esse estilo, tá bom? Aí, alguns outros textos que nós temos aqui na paleta é referente, por exemplo, a alterar instrumento. Então, vamos supor que essa flauta, ele começa tocando flauta, mas em algum momento ele pega um clarinete. Então eu posso usar esse texto aqui para fazer isso. Então eu vou clicar aqui, clico aqui duas vezes, ele já me pergunta, tá vendo, ó, qual é o instrumento que eu quero? Eu falei que era no clarinete, né? Clarinete, ok. E agora ele mudou essa pauta para clarinete. Então, até aqui é uma flauta, a partir daqui é clarinete em si bemol, ele mudou já também a tonalidade para mim. E a partir daqui, ó, ele mostra clarinete em si bemol. Então assim eu consigo mudar o instrumento no meio, o instrumento que o músico está tocando, né? Não adicionar um instrumento a mais ou retirar. É só mudar daquele pentagrama o instrumento que está sendo usado, tá bom? É muito comum para flauta e piccolo ou clarinete em dó, clarinete em si bemol, esse tipo de coisa, né? É bastante comum isso acontecer, tá? Aqui ó, nós temos a marca de ensaio. Então, marca de ensaio, por exemplo, expressão, ele é um texto de pauta. Marca de ensaio é um texto de sistema. Então, se eu coloco ele aqui, ó, ele aparece só em cima, mas na partitura ele vai aparecer para os dois, tá bom? É, Isso aqui eu não sei o que é. Deixa eu ver.
Não faço ideia que é isso. Alterar tipo de pauta, não sei o que é isso não. Bom, é, eu imagino que seja, por exemplo, você mudar uma pauta que é 5 linhas para uma linha, mas assim, eu confesso que primeira vez que eu vejo isso não deu certo aqui como vocês viram. Swing, o swing é para ele tocar swingado. Então eu vou até deletar tudo aqui. Deixa eu deletar isso, deletar isso. Aí eu vou fazer o seguinte, colocar umas colcheias aqui. E aí, nesse lugar aqui, eu vou colocar swing. Vamos ver o que vai acontecer com o playback. Tá? Então esse texto ele serve para você mudar o playback, né? Para ele tocar como swingado. E eu imagino que se você clica aqui, você talvez... Não. Botão direito, talvez. Isso, ó. Botão direito, tá? Propriedades do texto de sistema. E aí configurações de swing. Configurações de swing. E aí você pode definir aqui se o swing vai estar até semicolcheia, o quanto de swing você vai dar, tá? E do jeito que apareceu aqui, eu acho que você pode configurar até em texto normal. Deixa eu ver. No caso aqui é um texto de pauta. Aqui, a configuração de swing eu posso ativar, tá? Por que que isso aqui é útil, né? Porque eu posso fazer aquele esquema de colocar... Lembra que eu falei que dá para você adicionar símbolos? Então eu venho aqui, procuro... Na verdade não vai dar certo, tá? Mas só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se eu consigo... Vai ter aqui. Cria umas notas. Todos os símbolos aqui. Então vou adicionar isso. Adicionou lá. Adicionou feio, mas adicionou. E alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Não é bem o que eu queria, mas beleza. O que eu tô querendo dizer é que você consegue adicionar os símbolos, né, e colocar a indicação de swing. E aí, como que você vai configurar o swing é daquele jeito, né? Botão direito, propriedades, vem aqui e configura, tá? Então, temos também como mexer no swing. E também, eu vou até adicionar um instrumento a mais aqui para ver se vai funcionar no playback. Porque muitos de vocês querem saber se isso funciona. Cordas friccionadas, violino, ok. Adicionei um violino. Vou adicionar essa mesma musiquinha aqui. Oh, caramba. Ok. E aí eu vou colocar um pizzicato aqui, ó. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Playback. Exato, mudou, tá? Então, no caso, esse aqui é um texto que muda playback. E eu acho que para você configurar, é aquele mesmo esquema. Propriedades de texto. É, ele tem essa opção de você mudar um canal, né? Aí você vai ter que entender um pouco mais de questões de áudio aqui. E tem aqui as ações MIDI. Tadã! Então, acho que quando você adiciona esse texto, ele muda o canal para o pizzicato, tá vendo? E quando você adicionar o arco, que é o outro texto aqui, arco, ele vai estar arco, tá vendo? Eu mudo o canal 1 para arco. Bom, enfim, é isso aí. Você pode editar também, mexer em coisas que tem a ver com o som, né, com o playback, tá? O trêmulo deve ser a mesma coisa. E você tem mais outros textos aqui. Número de compasso. O que é isso? Bom, número de compasso. Pode adicionar número de compasso aqui. Lógico que você pode configurar também esses números para aparecerem sempre lá na formatar estilo, tá? Tem um lugar para você fazer isso. Mas estamos focados em textos agora. E acho que é isso, gente. Nós temos também, estava até esquecendo, ó.
molduras e compassos, nós temos a moldura texto também, tá? Moldura de texto. Então, se eu quiser adicionar uma moldura aqui, ó, ela foi adicionada aqui, tá? E clicando duas vezes, eu posso adicionar o meu texto, ok? Então, agora eu tenho o texto, a minha moldura não está aparecendo, porque eu tirei a opção, agora está aparecendo. Eu posso adicionar espaços acima da moldura, abaixo da moldura, posso adicionar margens, então margem superior, margem inferior, também a esquerda e a direita, né? Eu não sei, eu acho que moldura não dá para você colocar a aquela moldura, né, as linhas, né? Mas se você clicar no texto e vir aqui em moldura, você consegue. Só que é diferente, tá vendo? Ele fica só em torno do texto. Aquela outra moldura é bem maior e aparentemente não dá para adicionar uma borda. Mas enfim, a questão é o seguinte, isso aqui é uma moldura de texto. E ela pode ser útil nesses casos aqui, quer ver? Se dá para arrastar, acho que não. Dá para recortar, será que dá para colar? Não. Vou adicionar uma moldura de texto aqui, ó. Ela veio aqui embaixo, aí eu posso vir aqui, né? Estrofe 2, e aí eu jogo aqui o texto da minha estrofe. Então, para aqueles tipos de música que tem aquelas estrofes no final, para não ficar um monte de repetição, dá para você fazer isso, né? E colocar textos. Ou então, principalmente, né? Eu acho que a música é legal para isso, exercícios que você vai explicar, você vai ter que colocar o enunciado e tudo mais. Você pode usar a moldura de texto, tá bom? Que daí ela fica entre os pentagramas e tudo mais, tá? E aquelas opções também é a mesma coisa, tá? Tem tudo aqui, ó, itálico, negrito, etc. E, gente, eu acho que é isso. Ah, acho que eu escrevi tudo de texto. Bom, tem bastante coisa para a gente poder mexer, né? O MuseScore ele tem essas opções aí de texto e tudo mais. A questão de mudar a cor é bem útil, como a gente viu. E eu espero que tenha dado para entender e tenha ajudado vocês aí para poderem escolher direito os textos e inclusive mexer melhor, principalmente naquela coisa que eu falei de estilos globais, tá? Para você não ficar perdendo tempo editando um por um dos textos que você adicionar. Então é isso aí, gente. Espero que essa dica tenha sido útil para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Até mais.